Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a nossa correção de história da nossa avaliação. Então hoje na nossa aula de história vai ser a correção da avaliação da quinta-feira. Então vamos lá. Primeira questão nós tínhamos ali, uma grande e importante transformação na infraestrutura urbana nas cidades do Brasil foi a iluminação pública. Até eu tinha colocado a foto, mas aqui não apareceu só, de onde surgiu a foto. Não sei por que ela aqui não está mais aparecendo. Mas não precisava, era só mesmo para ilustrar. As ruas e locais públicos só passaram a ser iluminados aproximadamente há 200 anos. Como era feita a iluminação nessa época? Então, há 200 anos para cá, Porque antes disso nós sabemos que tinha os indígenas, usavam fogueiras, As pessoas às vezes usavam até velas para iluminar, na frente das casas. Mas então há 200 anos surgiu a iluminação pública, Então como que foi feita primeiramente essa iluminação? Então ela era feita com lampiões que usavam óleo de peixe, de baleia como combustível e mais tarde o gás. Os lampiões eram acesos por trabalhadores chamados de acendedores de lampiões. Na questão 2, a respeito da história da iluminação pública no Brasil, classifique as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Então, a primeira ali, antes da chegada dos portugueses, os indígenas que habitavam o Brasil usavam fogueiras e a claridade da lua como fonte de iluminação. Verdadeiro, antes da chegada dos portugueses, Nas primeiras cidades brasileiras, as pessoas iluminavam o interior da fachada das casas com vela de origem animal. Verdadeiro também, então antes, há mais de 200 anos. As ruas e demais locais públicos passaram a ser iluminados há aproximadamente 200 anos com lampiões. Essa é verdadeira, Então, nessa época começou a ser iluminado com lampiões. Vejam que aqui já estava a resposta da primeira. Para quem leu bem a prova, ficou fácil. D. A primeira cidade brasileira a ter iluminação pública elétrica foi a cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Verdadeira também. E. Atualmente a iluminação pública a gás é mais utilizada no Brasil. Falso, Hoje nós já temos a energia elétrica, para usar na iluminação. Questão 3. O que é infraestrutura? Cite 3 exemplos. Tá, aqui primeiro a prof quer dizer uma coisa. A prof percebeu que muita gente, em vez de procurar lá na apostila, onde os termos utilizados são, assim, bem adaptados para a idade de vocês, Tem gente que vai pesquisar o que é infraestrutura lá no Google, na internet. Aí vem um monte de palavras que vocês nem conhecem às vezes, É claro que se tiver correto, a prof aceita e a prof dá a nota igual, Vai considerar. Mas o problema é que vocês leem lá e às vezes não conseguem compreender. Então, em vez de procurar na internet, vocês têm que ver o que está na apostila, que está ali então com termos utilizados mais acessíveis para vocês, para a faixa etária de vocês. Então, tem gente que acho que não quer digitar ali a resposta, Vai lá no Google, copia, cola a resposta ali, mas nem entendeu o que quer dizer, Então, não precisa querer fazer a prova correndo. Pode digitar ali a resposta, porque é rapidinho, não tem demora. Então, olha na apostila, lê com atenção. É um momento a mais para vocês aprenderem, do que ficar só copiando e colando da internet. Então, o que é infraestrutura? É um conjunto de elementos considerados necessários para o funcionamento de uma cidade. Por exemplo, redes de água potável, tratamento de esgoto, sistema de iluminação, espaços culturais. Então, isso é a infraestrutura da cidade, que era o que a gente estava aprendendo na apostila. Aí tem gente que copia, procura na internet, lá, no Google, o que é infraestrutura. Pode aparecer lá sobre a infraestrutura de um prédio, aquilo que é usado para fazer a infraestrutura de um prédio. Nós estamos nos referindo a cidades, não a um prédio. Aqui é a 4. Qual é a principal forma de geração de energia elétrica no Brasil? Então, por causa da grande quantidade de rios, a principal forma de geração de energia é através de usinas hidrelétricas. As 5, então, vocês tinham que usar aqui as palavras do quadro para completar o textinho aqui.
Desmatamento, pavimentadas, migraram, infraestrutura e periferias. Então aqui, com a industrialização do país, muitas pessoas migraram do campo para os centros urbanos em busca de emprego e melhores condições de vida. Por outro lado, nem todos esses espaços tinham infraestrutura necessária para receber os novos moradores. Para adaptar as cidades às mudanças que estavam ocorrendo, alguns governantes iniciaram obras de melhoramento, como a construção de moradias, de ruas pavimentadas. No entanto, essas obras obrigaram a população com menos recurso financeiro a se mudar para as periferias, que são os bairros mais distantes, do centro. E em muitos casos causaram desmatamento de vegetações nativas. Então as cidades foram crescendo, foi ocorrendo desmatamento. Na questão 6, atualmente as rodovias são as principais vias utilizadas para transporte de pessoas e de mercadorias entre diversas cidades do Brasil. Observe atentamente as imagens a seguir e assinale o que retrata um meio de transporte utilizado nas rodovias. Será que o trem é utilizado na rodovia? Avião, navio, não, né? Caminhão, então só a D era correta. Na 7, há 150 anos aproximadamente, as cidades brasileiras eram muito diferentes de como são na atualidade. Observe atentamente as fotografias a seguir que retratam a cidade de Recife no estado de Pernambuco, em 1880 e na atualidade. Vejam que é o mesmo edifício ali, ó, tem a cúpulazinha em cima, aqui visto de frente, aqui mais de lado, na diagonal, né? Mas é o mesmo, então ele mudou bastante, né? Com base nas fotografias e em seus conhecimentos, assinale as alternativas que apresentam transformações ocorridas em muitas cidades brasileiras nos últimos 150 anos. Então, o que aconteceu? Construção de prédios, verdadeira. Aumento de circulação de automóveis, verdadeira. Não houve transformações, falso. Iluminação elétrica, verdadeira. Transformação do espaço rural, não. Aqui está o espaço urbano, né? Cidade. Questão 8. Veja a imagem do Congresso Nacional em Brasília. Quem foram os profissionais responsáveis por desenhar e planejar os principais edifícios, avenidas e viadutos de Brasília? Então, o arquiteto urbanista Lúcio Costa, que se ocupou de pensar na direção das avenidas e como seriam os viadutos, e Oscar Niemeyer, que foi responsável pela construção da capital, desenhar e planejar os seus principais edifícios, né? Como esse do Congresso, a Catedral, os palácios, né? Então, foi Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A 9. De acordo com o que estudamos sobre a formação de cidades e a construção da cidade de Brasília para ser a capital do Brasil, explique e dê um exemplo de cidade espontânea e cidade planejada. Então, diz lá, explique e dê um exemplo de cidade espontânea e cidade planejada. Então, era para explicar o que é uma cidade espontânea, o que é uma cidade planejada e dar exemplos. Então, quando a gente lê bem a questão, a gente consegue compreender. Então, cidades espontâneas são aquelas que tiveram crescimento natural e foram aos poucos se transformando no que são atualmente. Um exemplo, a nossa cidade de Palmas, né? Que os bandeirantes vieram para cá em procura de ouro, de índios para escravizar, os tropeiros passavam com suas tropas, aí foi se formando uma pequena vila, né? Que mais tarde se tornou cidade. Então, exemplo, eu coloquei aqui Palmas, mas tem muitas outras cidades, né? A maioria das cidades do Brasil foram espontâneas. Uma cidade planejada, então, são projetadas desde o início do seu surgimento. Cada rua, praça, avenida foram construídos com planejamento prévio, quer dizer, antecipado. Antes de surgir a cidade, já tinha um plano para tudo isso, né? Por exemplo, a cidade de Palmas, capital do Tocantins. Então, eu coloquei Palmas aqui para vocês verem, né? 2 palmas, uma espontânea, outra planejada. Então, Palmas, capital do Tocantins, foi planejada. Questão 10. De acordo com o que estudamos sobre as transformações na infraestrutura das cidades, marque alternativas corretas. A. As usinas hidrelétricas são muito utilizadas no Brasil por não causarem impacto ambiental. Não é verdadeira, né? É falsa, porque causam muito impacto ambiental, né?
Então, as usinas hidrelétricas não são feitas por não causarem impactos ambientais, elas são feitas no Brasil porque tem uma grande quantidade de rios, como está aqui na segunda. Ó. No Brasil, devido à grande quantidade de rios, a principal forma de gerar energia elétrica ocorre por meio das usinas hidrelétricas. Então, inclusive, essa aqui serve de resposta para uma questão, né? A outra. A intenção de construir Brasília como capital do Brasil era levar desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado. Verdadeiro. Então, vocês sabem que o Brasil começou a progredir no litoral, né? Começou a ter mais população no litoral. Então, como ainda o interior era pouco desenvolvido, eles queriam fazer com que isso acontecesse. Então, levaram a capital para o centro do Brasil, né? Antes de Brasília, o Brasil teve outras duas capitais, São Paulo e Curitiba. Falso também, né? As outras duas capitais que o Brasil teve foi Salvador e Rio de Janeiro. Na atualidade, as ferrovias são as principais vias utilizadas para o transporte de pessoas e mercadorias. Falso, né? São as rodovias, não as ferrovias, certo? Então, confiram aí, vejam se quiser voltar, alguma dúvida, para vocês fazerem a sua revisão da prova, como que vocês foram, né? Espero que todo mundo tenha se saído bem, tá bom? Beijo e até a próxima aula, então.